Chakra, né? Eu acho que quem nunca ouviu falar desse assunto, podemos dizer que são rodas de energia, são centros de energia, são plataformas energéticas que funcionam no nosso corpo. Isso se fala, aonde se tem as primeiras informações disso é na cultura védica, né? Quem primeiro falou, né? Chakra quer dizer roda de energia. É, o que fundamentou a medicina védica, né, o conhecimento, a cultura védica, é o conhecimento espiritual, ele é muito pautado na espiritualidade. E segundo, né, essa teoria, né, segundo essa cultura, né, essa prática, inclusive através da yoga, tem vários desdobramentos com a meditação. E aí, olha, os fundamentos da medicina védica é um negócio extremamente amplo, é tão amplo quanto a medicina chinesa. Inclusive a medicina tradicional chinesa também, enquanto a medicina tradicional chinesa fala de meridianos, canais, pontos de acupuntura, né? A cultura védica fala em nadis, né? E eles são também essas inteligências, são os chakras, são essas plataformas energéticas. Por quê? Para a medicina, para a cultura védica, né? Nós temos vários corpos. E esse corpo, que é o nosso corpo físico, digamos, é uma etapa mais densa, não é inferior, viu? Não é inferior. Ele é um desdobramento mais denso da energia. Ele é uma outra camada de energia mais solidificada. E ele é precedido por outras camadas. Alguns dizem que são 5 camadas, outros 7 camadas, né? Não é? Mas a tendência pelo menos aqui, eu considero até mais, digamos, a que eu abraço mais são 7 camadas, que é o corpo. Tudo começa de um corpo chamado corpo quetérico. Esse corpo quetérico é um corpo espiritual. A gente não tem palavra para descrever esse corpo, tá? Não tem. Tudo começa lá. Nosso canal é uma outra história. É uma outra história que é o corpo quetérico, né? E depois você tem um corpo celestial, que é o corpo quetérico, digamos que seria o nosso mental mega superior. O corpo celestial é o nosso corpo emocional superior. E depois vem um corpo etérico. O corpo etérico é o nosso corpo vital, né, o equivalente ao nosso corpo vital superior. E aí é quando começa as etapas mais próximas do físico, que é o corpo mental, o corpo emocional, o corpo vital e, finalmente, o corpo físico, esse que a gente está vendo aqui. Finalmente, o seu corpo é esse aí. Agora, o que acontece? Se a gente for tratar desse assunto só pelo aspecto racional, a gente não funciona. A ciência mesmo, ela tende a não aceitar, não porque a ciência seja ruim, porque ela seja limitada, não. É porque a ciência trabalha com um contexto matemático, de prova. Isso aqui é causa e efeito, é uma coisa concreta. E é uma coisa que eu vejo aqui e você vê lá. Já a questão espiritual, não. Ela é muito pessoal. Então, é feita a medicina tradicional chinesa. Não tem como a gente compreender a medicina tradicional chinesa só com o racional. Inclusive, eu tenho alguns colegas que querem cientificizar demais a medicina tradicional chinesa e sempre encontram uma série de problemas. Tem provas científicas hoje, realmente. Tem algumas provas, entre aspas, né, da medicina tradicional chinesa. Não são tão contundentes, não. São questionáveis até. Mas existem elementos probatórios, podemos dizer, que colocam alguma conotação científica. E isso não é um demérito, viu, para a medicina tradicional chinesa. Não é demérito. Ser científica não é um demérito, mas também não é um demérito também ela ser espiritualoide. Não, ela não é espiritualoide. Ela tem alguma coisa espiritual? Tem, mas a conotação dela, eu digo até que a medicina tradicional chinesa é uma arte. Às vezes alguns colegas até meio que ficam meio assim, como arte. Não, a gente faz ciência. Poxa vida, eu não considero íntegro a gente assumir a medicina tradicional chinesa como ciência. Por quê? Porque a gente usa uma coisa
que talvez se a gente fosse fazer um paralelo com a filosofia, a gente ia encontrar um filósofo chamado Henri Bergson, que era um filósofo que trabalhava com a coisa da intuição. Então, se a gente entende, a gente não vai trabalhar a medicina tradicional chinesa, nem a medicina védica, sem o aspecto intuitivo, sem a intuição. E a intuição é muito subjetiva. E aí, para mim, isso é a minha avaliação, aí é onde mora o perigo. Porque tem pessoas que conseguem, tem pessoas que são videntes. Elas conseguem enxergar coisas que eu não estou enxergando.